Paulo aos Gálatas 3:11. Interessante que enquanto o mundo está em guerra, infelizmente muitas pessoas se afastando de Cristo, muitas pessoas se agarrando às coisas deste mundo, mas nós temos que se agarrar na salvação. Amém? Porque este mundo, a Bíblia diz, jaz do maligno. As obras deste mundo é do maligno. Coloque a mão sobre essa palavra e feche seus olhos. Espírito Santo, aqui está, meu Deus, esta palavra. Saiba, Deus, que nada sou e nada tenho ao Espírito Santo. Mas eu creio, Espírito Santo, que o Senhor revela, que o Senhor fala, e que o Senhor conhece a cada coração daqueles que aqui estão e também daqueles que nos ouvem pela internet. Espírito Santo, que o Senhor venha falar poderosamente, meu Deus, em nossas vidas. Senhor, sabendo, Deus, que Jesus Cristo, Ele é o Deus, Ele é o nosso Salvador. A Tua palavra diz, meu Deus, o Senhor disse, Jesus Cristo, que o Senhor e o Pai são um. Então, meu Deus, que o Senhor, Deus Pai, Deus Espírito e Deus Filho venha nesta noite a falar em cada um em nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá. O justo vive da fé. O justo não vive do fazer. O justo não vive do que vê. O justo vive da fé. Mas ele diz mais: ora, a lei não vem. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por ela viverá, ou por elas viverá. E Cristo nos resgatou da onde? Da maldição da lei. Interessante é que nós vimos, cada vez a gente quer fugir, mas às vezes a palavra não deixa. Nós vimos quantas pessoas usando de heresias e dizendo que a pessoa, se, por exemplo, vamos entrar numa questão bem delicada. Quem entrega dízimo, se a pessoa não entrega o dízimo, ele perde a salvação? Interessante que pessoas, igrejas, ministérios, eles pregam: se eu não sou dizimista, eu perco a salvação. Não, se eu não sou dizimista, eu não tenho as bênçãos de Abraão na minha vida, mas a salvação eu continuo tendo. Por quê? Porque Deus me resgatou da maldição, Jesus me resgatou da maldição da lei. Então a maldição da lei não vem sobre mim. Mas se eu quero as bênçãos de Abraão, eu tenho que ser dizimista. Em Deuteronômio, no capítulo 28, a Bíblia diz, são 16 versículos, desde o primeiro, contando o primeiro, que fala sobre se aqueles que querem servir, receber as bênçãos, têm que ouvir e fazer, praticar as palavras de Deus, Diz assim, deixa eu ir lá para mim, eu não gosto muito das vezes de citar e fugir. Você não precisa ir não, mas deixa eu só ir lá só para dizer bem direitinho. Diz assim, e será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E aí
nós vemos uma sequência de 14 versículos falando sobre bênção. No 15 em diante começa as maldições. Até no 14 vale para mim e para você. Do 15 em diante não vale mais, porque Jesus me resgatou da maldição da lei. Mas se eu quero atentar ou atender a voz de Deus, eu quero ser abençoado por Deus, eu preciso de entender que o justo vive da fé. Aquele que entrega o dízimo por obrigação é por fé? Não é por fé. Eu tenho que entregar o dízimo por fé. Eu creio, Deus vai me abençoar, eu vou entregar. Eu creio que Deus vai fazer, então eu vou fazer a minha parte. Porque Ele diz, é evidente que pela lei ninguém será justificado. Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé. A lei é o quê? Ordenança. A lei não é da fé, é ordenança. O que fizer essas coisas viverá por ela. Ou seja, quem quiser viver pela lei vai ter que viver pela lei. Quem quiser viver pela fé vai viver pela fé. Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição por nós. Porque está escrito: maldito aquele que for pendurado em um madeiro. Mas aí ele diz o seguinte, no 14: para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito maiúsculo, ou seja, Espírito Santo. Então as promessas que nós recebemos para a nossa vida através do Espírito Santo. Então eu dou a minha oferta porque o Espírito Santo me convenceu para mim dar a minha oferta. Eu dou o dízimo porque o Espírito Santo me convenceu para mim dar o meu dízimo. Eu sou obrigado a dar o dízimo? Não, não sou obrigado. Se eu quiser vir na igreja e não dar o dízimo, pode vir, não tem problema nenhum. Mas e a minha vida financeira, como é que vai ser? Mais ou menos. Mas e se eu der o dízimo? Eu vou estar fazendo, cumprindo a justiça de Deus. Então, eu devo entregar o dízimo pela fé. Por obrigação? Não. Por quê? Tudo que é feito sem fé é o quê? Pecado. Interessante isso. Sabia que se nós orarmos sem fé é pecado? Sabia que se eu entregar a minha oferta sem fé é pecado? Sabia que se eu entregar o meu dízimo porque o pastor me convenceu é pecado? É por isso que Paulo, ele está dizendo que para que as bênçãos chegassem até a mim e a você, nós gentios, foi pela fé, e nós assim então recebemos a promessa do Espírito Santo. Sem a fé eu não recebo nenhum dom do Espírito. Sem a fé eu não recebo nada. Eu preciso da fé. E a fé grande ou fé pequena, a Bíblia diz que para cada um de nós é nos dado uma medida de fé. E aí nós temos que trabalhar para que a nossa fé cresça. Ah, pastor, mas diz que se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Não, não é assim que está escrito. Nenhuma vez a Bíblia se refere à fé do tamanho de um grão de mostarda. A Bíblia diz que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, parece igual, mas não tem nada a ver. Mas é que a Bíblia diz, Jesus falou em Mateus, na única vez que Jesus se refere a alguma coisa do tamanho do grão de mostarda, Jesus se refere ao reino dos céus. Aí Jesus diz: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, sendo a menor das sementes, mas quando plantada e nasce, se torna uma das maiores das hortaliças, sendo que até os passarinhos venham e fazem ninho nela. Mas então, quando Jesus refere a fé, o grão de mostarda, o que significa? O grão de mostarda, você jogou ela na terra, ela ultrapassa todos os obstáculos, mas ela vai nascer. Amém?
Ou seja, a fé dentro de nós, mesmo que ela seja pequena, mas ela tem que passar os obstáculos. E o maior obstáculo que eu tenho que passar é da religiosidade e do meu eu. Quando eu faço porque eu quis fazer, eu me arrebento. Mas quando eu oro e o Espírito Santo me convence, a minha vida é mudada. Ele diz mais, no 15: irmãos, como homem falo, e se a aliança de um homem for confirmada, ninguém anula e nem acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Interessante, porque quando a promessa foi feita para Abraão, Deus não disse lá para Abraão, lá em Gênesis: Abraão, será abençoado tu e as tuas descendências. Não, Deus falou a tua descendência. Ah, mas por quê? Porque Ele estava nos levando a Cristo. Olha só, a sua descendência não diz às descendências, como falam a muitos, mas fala de uma só, a tua descendência, que é Cristo. Amém? Então, o que eu tenho a ver com Moisés? O que você tem a ver com Moisés? Paulo está dizendo, quando nós vimos no versículo 11, ele diz: olha, é evidente que pela lei ninguém será justificado. Moisés é o que? Lei. Lei é o que? Sinai. Sinai é o que? Lei escrita. E o que eu tenho a ver com Sinai? Nada. Ah, mas tem gente que estão lá vendendo óleo que leva para o monte de Sinai, que vende heresia, mentira, 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 mentira. E ele diz mais: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Aliás, no 17: mas digo isso que, tendo sido a aliança anterior confirmada por Deus em Cristo, a lei veio 430 anos depois. Interessante. Porque por que a promessa é maior do que a lei? Por que a promessa de Abraão, que remete diretamente a nós, a promessa de Abraão remete diretamente a nós, ela é maior do que a lei? Ela foi feita 430 anos antes. 430 anos antes, Deus fez a promessa a Abraão. Aí depois veio a lei. E a lei veio e durou um tempo. E a lei foi abolida. A hora que aboliu a lei, nós voltamos para a promessa. Então, o que eu tenho a ver com Abraão? Nada. O que eu tenho a ver com Malaquias? Nada. Pastor, mas e as bênçãos? A bênção eu quero. Por quê? Porque Deus me resgatou da maldição da lei, da maldição da lei, e não das bênçãos. As bênçãos continuam, a maldição acabou, porque Jesus, ele se fez maldito por nós. Em Deuteronômio está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. E como é que Jesus morreu? Pendurado. Ele se fez maldito, o homem mais santo, o único ser humano que nasceu sem pecado, se fez maldito por causa de mim e de você. Para mim ter o que com Moisés? Nada. Moisés tinha a ver com bezerro, Moisés tinha a ver com novilho, Moisés tinha a ver com a bezerra. A bezerra era lá sacrificada, queimada, pegado a cinza dela, misturada na água e asperido nas pessoas, para separar da morte. Mas aquilo que conseguiu separar, nunca conseguiu.
Por quê? Porque nunca acharam a bezerra perfeita como tinha que ser. Deus tinha dito que aquela bezerra vermelha tinha que ser sem mancha, sem nenhum defeito, completamente perfeita. Nunca acharam. Até hoje Israel procura, não acha. O único que nasceu perfeito foi Cristo. Amém? E Ele nos resgatou da maldição da lei. Então, mas digo isso, voltando aqui. E tendo saído a aliança anterior confirmada por Deus em Cristo, a lei veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, o deu gratuitamente a Abraão. Abraão nunca, Deus não colocou ele na parede. Abraão, se tu não der dízimo, tu vai ser amaldiçoado. Não. Mas o que Abraão fez? Dizimou. Por que ele dizimou? Fé. Mas que tipo de fé? Como alguém que quer dar um presente para o pai. Quando eu dou o dízimo, eu estou abençoando as pessoas para elas receberem a salvação. Quando eu estou entregando o dízimo, eu estou dando condição da palavra de Jesus ser pregada. Aí tem muitos que pregam contra o dízimo. Não, eu só não posso pregar o dízimo pela lei. Por quê? Porque não tem nada a ver com a lei. O que eu tenho a ver com a lei? Eu tenho que incentivar. Para quê? Para que cada um entregue o dízimo por fé. No 19. Logo para que a lei foi ordenada por causa das transgressões. Ou seja, Deus dizendo assim, ó. Daqui a pouquinho nós vamos ver mais a questão de dízimo, mas é tudo igual. Quando fala de uma coisa é de tudo. Deus dizendo assim, ó, a lei veio porque vocês desobedeceram. Aí eu tive que fazer uma lei para que vocês fizessem aquilo que era para ter feito. Mesma coisa que nem Malaquias, quando se prega muito em Malaquias, por que Deus ordenou em Malaquias pregar, Malaquias aplicar uma lei que nem Moisés tinha aplicado? Uma lei que na verdade veio há mais ou menos uns 2000 e tantos anos depois de Moisés, aí Deus ampliou mais a lei e fez com que aquele que não desse o dízimo fosse amaldiçoado. No tempo de Moisés não era, de Malaquias em diante passou a ser. Por quê? Porque mesmo Deus tendo ordenado através de Moisés, eles não estavam dando dízimo, não estavam dando oferta. Os sacerdotes tinham que voltar para as roças, trabalhar. O templo ficou vazio, ficou sem alimento, ficou sem mantimento. Não tinha mais nenhum momento de adoração, não tinha mais ninguém para adorar a Deus. Aqueles que pregam contra o dízimo, na verdade, e contra a oferta, porque são enviados do diabo. Por quê? Porque querem que as pessoas se separem de Deus. Se não tem dízimo, não tem oferta para manter o aluguel da igreja, para manter a luz da igreja, para manter as coisas da igreja, o que acontece? A igreja faz o quê? Fecha a porta. E quem ganha com isso? O diabo. Ah, pastor, mas e esses que pregam heresia? Problema deles. Eles vão se acertar com Deus. Vai ter um momento, a Bíblia diz, Jesus disse que eles não vão se escapar. Pedro disse, entenda, vós falsos profetas que ficam pregando mentira, inventando coisa, Deus não negociou com os anjos. Deus não foi fazer negociação com os anjos. Não, calma aí, anjinho, olha só, tu pecou, mas eu vou te dar uma colher de chá. Não, Deus diz, olha, Pedro diz, ele, até os anjos, ele lançou no inferno, amarrou com correntes eternas. O que vai fazer então com a humanidade? Se Deus rejeitou
os judeus que eram da videira, imagina nós que somos enxertados. Nós somos jebuseiros bravos, enxertados na oliveira que é Cristo. E nós damos frutos porque Jesus fornece alimento. Amém? E se eu não viver, e se eu quero viver então pela lei, por ordenança de lei, entenda, eu não vou fazer, ninguém vai fazer. Mas então, Malaquias, Deus chegou e disse: olha, Malaquias, a partir de hoje, tu diz para o povo que se não der a oferta, se não der o dízimo, eles não vão colher nada. Eles vão plantar, mas não vão colher. Eu tenho a ver com isso? Não, não tem nada a ver com isso. Nada. O meu negócio é com Jesus. Amém? O meu negócio é com Jesus. Então, agora vamos lá em Hebreus. Poderíamos ir muito mais longe aqui, mas aí nós vamos fazer uma pequena vigília, ou grande vigília. Não sei bem, acho que seria uma grande vigília. Hebreus no capítulo 6, no versículo 19. Olha só, o que nós temos, por que o meu negócio, que Deus me ligou com Abraão e não com Moisés? Diz assim, ó, Hebreus 6, 19 em diante. A qual temos como âncora da alma, segura e firme, e a penetra até ao interior do véu. O que significa isso? Quando era lá da lei, tinha o altar aqui, uma cortina aqui e mais outra cortina lá. Quem oferecia o sacrifício era lá fora no pátio, era separado a ovelha, era visto ela, não podia ter mancha, não podia ter nada. A hora que não tem mancha nenhuma, não tem. Quem iria oferecer o sacrifício, se fosse, por exemplo, para perdão de pecado? A pessoa chegava, o sacerdote pegava a mão da pessoa, levava sobre a cabeça daquele cordeiro e fazia uma oração, passando o pecado da pessoa para aquele cordeiro, ou aquela ovelha, ou aquele cabrito, não importava, cada um tinha, né, a sua oferta, era o sacerdote que dizia o que ia trazer, foi lá, passava para aquele animal, degolava aquele animal, pegava o sangue, trazia para o primeiro altar, trazia e pegava todo o animal, abria ele, tirava as melhores partes para Deus, separava, porque Deus, as melhores partes que Deus queria, na verdade, a maior parte eram os miúdos, o coração, os rins, o que dava a vida ao animal, e o sangue. Pegava aquele sangue, o sacerdote colocava na mão, colocava nas 4 pontas do altar, desmontava todo, levava no primeiro, depois da primeira cortina, tinha um altar de bronze, colocava as partes dos animais ali, queimava, completamente queimado, para perdoar, ou, aliás, perdoar não, porque não perdoava, simplesmente ele anulava em parte o pecado daquela pessoa. Isso sempre no primeiro. Quando o sacerdote, uma vez por ano só, ele podia entrar no Santo dos Santos, só uma vez por ano. Uma vez por ano, aí o sacerdote, ele tinha que oferecer por ele mesmo animal, também pedia misericórdia de Deus, que era colocando o sangue nas 4 pontas do altar, fazia o sacrifício por ele, queimava para depois poder entrar no Santo dos Santos.
Isso era Moisés. Agora Jesus, ele está dizendo aqui, ao qual nós temos por âncora da alma. A âncora faz o que com o navio? Segura, não deixa as ondas levarem. Âncora da nossa alma, segura e firme, e que penetra no interior do véu. Ou seja, Jesus nos fez penetrar no interior do véu. Amém? Agora nós não precisamos mais nada disso. Não precisamos mais de sacrifício, não precisamos sacrificar nada. Não preciso andar de joelho, não preciso pagar promessa, não preciso nada disso. O que eu preciso fazer? Adorar a Ele. No 20, onde Jesus nos precursor entrou por nós feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. É interessante, porque pela lei de Moisés, Jesus jamais poderia ser sacerdote. E por isso que os judeus não aceitam Jesus. Por quê? Eles não aceitam porque, não, mas Jesus se chamou sacerdote. E não tinha como, para ser sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. Nenhum sacerdote poderia ser de outra tribo, somente da tribo de Levi. Da tribo de Levi saía os sacerdotes e saía os levitas. Jesus Cristo era da tribo de Judá. Então, se Jesus era da tribo de Judá, pela lei de Moisés, ele jamais poderia ser sacerdote. Imagina um sumo sacerdote. Ou, como eles se referiam, o grande sacerdote. Sumo sacerdote e grande sacerdote é igual. Só que o sumo sacerdote, ou o grande sacerdote da lei de Moisés, ele era eleito durante um ano, ele era sacerdote. No outro ano, era eleito um outro. Agora, Jesus não. Jesus, ele está dizendo que ele foi feito eternamente. E não segundo a lei de Moisés, mas segundo a lei de Melquisedeque. Mas quem que era Melquisedeque? O que nós temos a ver com Melquisedeque? Tudo a ver. Por quê? Porque nós não temos nada a ver com Moisés, mas temos a ver tudo com Melquisedeque. Olha só, o que diz no 7? Porque esse Melquisedeque, que é rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e abençoou. O que Paulo ele está falando aqui? Levantou-se 5 reis, lá no Gênesis ainda, que tinham levado, quem que aqueles reis tinham levado? Quem lembra? Quem que Abraão levou junto quando saiu da casa do pai? Ele meio que desobedeceu a Deus, entre aspas. Deus tinha dito para ele: sai da casa da tua parentela, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, vai para um lugar que eu vou te mandar. Mas ele foi sozinho? Não levou quem junto? Ló. Ló foi pego, foi levado. 5 reis entraram, levaram Ló. Levaram toda a cidade e levaram Ló junto. Abraão, ele foi lá resgatar Ló. Interessante que aqui Abraão, ele nos remete a Cristo. Por quê? Porque Cristo veio nos resgatar, que nós tínhamos sido levados.
A hora que nós nascemos, a Bíblia diz que nós já tínhamos nascido no pecado, nascido digno de morte. Ló foi levado, Abraão foi lá, ele com os seus 318 nascidos da sua casa, 318 servos nascidos da casa dele, ele vai ao encontro de 5 reis, 5 reinos, e vence os 5 reinos. Um homem que não era de guerra, com 318 que não eram de guerra, vence 5 reis que eram de guerra. Por quê? Ele nos remete a Cristo. Às vezes nós hoje, por exemplo, achamos que temos uma grande luta, uma grande dificuldade, não sei o que, não sei o que. Mas se Jesus está comigo, não é nada. Humanamente falando, jamais Abraão teria vencido. Mas ele venceu porque ele foi em nome do Deus Altíssimo. E quando ele voltou da matança dos reis, ele trouxe todo o despojo, toda a riqueza. A Bíblia diz que quando Jesus ele estava na cruz do Calvário e deu o último brado, ele disse: está consumado. Ele morreu. E Jesus foi para o céu. Foi isso. Jesus morreu e foi para o céu. Foi para o paraíso. Foi aonde? Não pode dizer pro inferno, né? Que sempre digo, são coisas parecidas, mas que tem que tomar muito cuidado. Jesus foi no inferno para resgatar, para tirar da mão do diabo a riqueza, que era a chave da morte. Até ali o diabo tinha domínio sobre a morte, dali em diante o diabo não teve mais. Nos introduz Abraão, a riqueza. Como o próprio Satanás disse para Deus lá em Jó, o Satanás disse: Senhor, pele por pele, tudo que o homem tem, ele dá em troca da sua vida. Ou seja, o camarada pode trabalhar 100 anos para adquirir várias e muitas riquezas, mas se chega na hora de morrer, ele diz: olha, se eu der toda a minha riqueza, eu fico vivo? Sim, fica. Então toma tudo, eu fico pobre de novo, mas eu quero ficar vivo. Então a maior riqueza que nós temos é a nossa vida. Imagina a nossa vida eterna. Abraão foi lá e trouxe. E quando ele trouxe essa riqueza toda, ele se encontrou então com Melquisedeque, que era sacerdote, rei de Salém. E ele diz no 2, a quem também Abraão deu o dízimo de... Está vendo? Que nós temos a ver é com Melquisedeque e com Abraão, não dá nada a ver com Moisés. E o mais interessante é que durante muito tempo eu sempre fiquei lendo e vendo lá em Apocalipse Jesus sendo referido Alfa e o que? E Ômega, que são as duas letras do alfabeto, que é Alfa o primeiro e Ômega o último, a última letra do alfabeto grego. Então, por que Jesus então se refere a Alfa e Ômega, ou seja, o princípio e o fim? Durante muito tempo eu pensei, por que isso? Por que princípio e fim? Por que não princípio, meio e fim? Não teria mais lógica? Na minha cabeça sempre tinha toda a lógica Jesus ser princípio, meio e fim. Não, Jesus é o princípio, está aqui, referindo a Melquisedeque. Depois nós vamos ver que Melquisedeque na verdade era uma espécie de Cristo, Abraão também uma espécie de Cristo, e fim, porque nós estamos vivendo no fim. Princípio, fim e meio. O que tem no meio? Sinai, sacrifício,
lei. Então nós não somos do meio. Nós somos referente ao princípio e ao fim. Primeiro e último. Para quê? Então, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E diz, e primeiramente, por interpretação, rei de justiça. Jesus é o rei o quê? De justiça. E depois também rei de Salém, que é rei de paz. Jesus é o rei do quê? Olha só, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Entenda, Melquisedeque, ninguém sabia quem era o pai dele, ninguém sabia quem eram os parentes dele, ninguém sabe quando ele nasceu, e ninguém sabe quando ele foi embora, porque ele não morreu. Então, quem que era esse Melquisedeque? Era uma espécie de Cristo que estava lá com Abraão, porque nós vamos ver para frente que a Bíblia está dizendo que ele abençoou Abraão. Então, se ele abençoou Abraão, ele era menor que Abraão? Impossível, né? Sem genealogia, sem tendo princípio de dias, nem fim de dias, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Logo que o sacerdócio dele não teve um começo e não teve um fim, ele continua sendo sacerdote. Todos os outros sacerdotes tinham um começo e tinham um fim. Ele não. Considerai quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. E dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio, ordenam-se segundo a lei, e tomaram o dízimo do povo, visto que seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão, mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e o abençoou, o que tinha as promessas. Olha só, ele abençoou o dono da promessa. Então, na verdade, se nós olharmos, ele não era apenas como uma espécie de Cristo, mas como uma espécie de Deus, que diz, olha só, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo... E se Abraão foi abençoado, então Melquisedeque era maior. Então, o que nós temos a ver? Melquisedeque, Abraão, promessa. Que promessa? Todas. Vida eterna, vida com abundância. Jesus não disse que a nossa vida ia ser fácil, nunca falou. Mas ele disse, eu vim vos trazer vida e vos trago em abundância. Pastor, mas eu estou passando por luta. E claro que vai passar. Todos nós passamos. Abraão passou por luta, não passou? Meu Deus. Imagina a luta de Abraão. Eu sempre digo, eu imagino a luta de Abraão, a luta interior, porque muitas vezes nós temos essa luta interior, temos nossa paz no coração, mas temos uma espécie de luta interior que às vezes nos começa, mas o fulano, olha só, ele é incrédulo e ele fez isso, aquilo, deu certo, e eu fui fazer, não deu. Mas o fulano não sei o que. Nós fizemos isso. É uma luta interior nossa. É uma luta interior. E quando nós olhamos Abraão, a Bíblia diz que ele chega, ele diz para o rei que ele era irmão da mulher dele. O rei pega, toma a mulher dele por esposa. Quando o rei toma a mulher dele por esposa, Deus dá um sonho, fala com aquele rei no sonho e diz, se tu tocar nela, tu morre. Tu e todo o teu reino vão morrer. A Bíblia diz que ali todas as mulheres se tornaram estéreis.
Aí, mas Deus disse para ele: mas tu pede para o meu servo Abraão orar, que eu vou curar. Estava Abraão com sua mulher estéril. Orou, todas as outras mulheres deram luz, menos a dele. Quantas vezes nós às vezes estamos para orar por alguém, para falar para alguém, mas o diabo diz: como que tu vai orar por outro? Olha a tua vida. Eu tenho que olhar para a minha promessa, não é para a minha vida. A promessa que nós temos é maior do que o momento que nós vivemos. Então a promessa de Abraão tinha sido colocada, e como colocou a promessa, ele foi lá, orou, todas as mulheres tiveram filho, inclusive a esposa do rei, e acabou. Mas imagina a luta interior dele. Eu imagino. Como assim? Eu vou orar pelas outras mulheres e a minha, como é que fica? Mas pela fé, ele lutou pela promessa. Para nós encerrar, diz aqui no 4: considerai, pois, quão grande era este que até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos, e os que dentre os filhos, aliás, perdão, já li, é no 7, vamos repetir o 7 aqui. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui, certamente tomam os dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele a quem se testifica e vive. E por isso diz: por meio de Abraão até Levi, que recebeu o dízimo, pagou o dízimo. Porque ainda ele estava nos lombos do seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro. No 11: de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei? Que necessidade havia de algum sacerdote se levantasse alguma a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Então Jesus, ele foi chamado segundo a ordem de Melquisedeque, não Arão, não Moisés, nada a ver. E por isso que a Bíblia diz, está lá em Apocalipse, no capítulo 1, que Deus nos chamou, cada um de nós, por rei e sacerdote. Amém? Para quê? Para nós termos autoridade e termos o direito de entrar no Santo do Santo. Só que o sacerdote, ele tinha que sempre oferecer sacrifício por si mesmo. E agora, qual o sacrifício que eu tenho que oferecer? Somente o sacrifício de louvor e adoração. E quando eu dou o meu sacrifício de louvor e adoração, Deus, ele se agrada. Por quê? Porque eu estou dando o meu melhor. Interessante que as pessoas até hoje querem oferecer sacrifício. Se Davi, que viveu na lei, Davi viveu segundo a lei de Moisés, e ele ainda diz no Salmo 51, se o Senhor quisesse sacrifício, eu daria. Se o Senhor se agradasse de sangue, eu faria. Mas o que o Senhor quer é um coração contrito e quebrantado. Este o Senhor não rejeita jamais. Amém? Esse é o sacrifício que eu tenho que dar para Ele. Glória a Deus. Então, eu devo dar o meu dízimo? Sim. Eu tenho que entregar? Não, eu não tenho que entregar. Eu devo entregar. É diferente. Eu devo entregar, por quê? O justo vive da fé. Eu devo de entregar porque Moisés não recebeu, aliás, porque Abraão não recebeu a ordem de ninguém. Abraão, por fé, foi lá e disse, não, o Senhor me deu, eu vou dar a 10ª parte para ele. Amém?
O Senhor me abençoou, então eu vou abençoar ele. O interessante é que a primeira vez que Abraão deu o dízimo, a primeira vez ele jogou azeite no chão, porque não tinha ninguém para entregar. Antes de entregar para Melquisedeque, ele já tinha entregado para Deus. Para Melquisedeque, ele já era dizimista. O primeiro sacerdote, o primeiro dízimo que ele deu, peraí, para quem que eu vou dar? Mas é de Deus. Jogou azeite no chão. Por quê? Oferecendo a Deus. Ou seja, não é por ordem, é coração. Não tem ninguém para receber, então não vou dar. Não tem ninguém para receber, Deus vai receber. Eu vou jogar no chão, mas Ele vai receber. Amém? Então, isso que eu tenho que fazer, por fé. E quando eu faço com fé, eu sou abençoado. Agora, se eu faço por obrigação, não adianta nada. Tudo que você fizer por obrigação não vai dar certo. Então, quando Paulo, que a evangelista ainda pregou, quando Paulo disse, olha, foi-me imposto para pregar, foi imposto para cada um de nós pregar. Mas e se eu não quiser pregar? Mas não esqueça que vai ser cobrado. Não esqueça que um dia, de repente, Jesus aponta e diz, está vendo aquele fulaninho lá que está indo para o inferno lá? Sim, senhor, estou vendo, pois é. Lembra dele? De repente Jesus bota um filme na cabeça da pessoa. Mendigo. Às vezes entrou na igreja, foi mal recebido. Às vezes no trabalho podia ter falado, não falou. E Jesus passar o filme, está vendo? Ó, ele está indo para o inferno. Tu podia ter salvo ele. Senhor, mas não é o Senhor que salva. Não, se eu quisesse usar anjo, eu tinha usado. A Bíblia diz que os anjos queriam vir pregar. Mas Deus preferiu entregar para nós fazer. Já imaginou se nós não tivéssemos a responsabilidade de pregar, o que seria de nós? Uns banana, uns molenga. Não, nós temos que ser diferente. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração. Senhor nosso Deus, eterno e querido Pai, meu Deus, Tu és o Deus poderoso, maravilhoso, eterno e verdadeiro. A Tua palavra, meu Deus, ela é viva e eficaz. Meu Deus, e não tem nada na Tua palavra, Senhor Deus, que não seja proveitosa, Pai. Meu Deus, a Tua palavra diz, Senhor, que ela é proveitosa, meu Deus, para ensinar. Meu Deus, ela é proveitosa, Senhor Deus, para nos exortar, para nos exaltar. Meu Deus, porque o Senhor nos ama, Pai. Porque o Teu amor, meu Deus, por nós é tão grande, Pai. Que, meu Deus, quando nós olhamos, meu Deus, na Tua palavra, nós vimos, meu Deus, o quanto o Senhor, ó Pai, lutou para salvar o Teu povo. Meu Deus, quantas e quantas vezes, meu Deus, o Senhor, ó Pai querido, sendo Deus, mas o Senhor, meu Deus, enviou o Seu Filho. O Senhor, meu Deus, enviou Melquisedeque. O Senhor, meu Deus, enviou Abraão. O Senhor, meu Deus, enviou Moisés. O Senhor, meu Deus, enviou tantos, ó Pai, para pregar, anunciar o Teu Evangelho. O Senhor enviou, meu Deus, Paulo, Pedro, Tiago, João. Meu Deus, o Senhor, ó Pai, nos enviou, Senhor Deus, para anunciar e pregar o Teu reino. Meu Deus, e aqui estamos, Senhor, porque o justo vive da fé. O justo, meu Deus, não vive, meu Deus, do que vê. O justo, meu Deus, não fica, Pai querido, plantando a semente todo dia lá, meu Deus, descobrindo e olhando, dizendo, mas ainda não nasceu, mas ainda isso, ainda aquilo. Não, meu Deus, a fé, Senhor, nós plantamos, Pai querido, e com oração nós regamos, meu Deus, e o Teu Espírito Santo, Pai, nos ensine, meu Deus, a limpar, Pai,
E, meu Deus, o Senhor faz, Pai querido, dar fruto, Senhor. E nos ensina, meu Deus, a colher, Pai. Porque Tu és o Deus verdadeiro, o Deus justo, o Deus fiel. Meu Deus, e quando, Pai amado, nós entregamos o dízimo na Tua casa, Senhor. Meu Deus, eu não sou dizimista, Pai, segundo a lei de Moisés. Meu Deus, eu sou dizimista, Pai, porque eu creio na Tua palavra. Porque eu creio, meu Deus, que o Senhor deu, meu Deus, para nós a chave de Davi. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha. A porta que o Senhor fecha, ninguém abre. E o Senhor entregou essa chave para nós, Senhor, a chave da fé. Meu Deus, e nós abrimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, as portas da bênção sobre o Teu povo. Meu Deus, haverá diferença, meu Deus, entre quem serve e quem não serve. Haverá diferença, meu Deus, em quem faz, ó Pai querido, a Tua vontade e quem não faz, Senhor. Meu Deus, vem, ó Espírito Santo, com o Teu poder, Pai. Meu Deus, nos ensine, Pai querido, meu Deus, a cada momento, ó Pai, a viver na Tua presença, Senhor, a viver no Teu amor, ó Pai querido, a viver, ó Espírito Santo, fazendo, Pai, meu Deus, a Tua vontade, Senhor Jesus, aleluia. Meu Deus, meu Deus, o Teu poder, Espírito Santo, oh, glória ao Teu nome, Senhor Jesus. O Senhor é poderoso, Pai, o Senhor é verdadeiro, meu Deus. O Senhor é alfa e ômega, o Senhor é o princípio e é o fim, meu Deus. E nós vivemos, Senhor, nos últimos dias. Nós vivemos, Pai querido, nesses momentos, Senhor, meu Deus amado, que intercede, ó Pai, meu Deus, a volta de Jesus Cristo. Meu Deus, nós queremos nos preparar, nós queremos, meu Deus, ser lavados, remidos, purificados no sangue do Cordeiro. Oh, glória ao Teu nome.